Como foi bem lembrado pelo presbítero Jorrênio, nós estamos em festa, celebrando 64 anos de existência de uma igreja que é profícua, que anuncia o Evangelho, que prega a graça de Deus. Estamos celebrando e continuaremos a celebrar, a agradecer e engrandecer, principalmente porque Deus, em um determinado momento, olhou para nós, pecadores, e resolveu nos dar vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Diante desta verdade, a grande questão que precisa ficar evidenciada inicialmente nesta noite é que todos aqueles que nascem mortos em seus delitos e pecados. Nascem separados de Deus. Nascem sob a ira de Deus. E todos merecem um a um o inferno. E a ira do Deus justo, bom e eterno. E tudo isso começa, esta morte espiritual começa ainda lá no Éden. O capítulo 3 de Gênesis, que vai narrar que depois da criação de todas as coisas, porque Deus cria tudo, no sexto dia, ao criar o ser humano, a criar a Adão e Eva, os nossos representantes, coloca-os no Éden, e então ali traz ordens, e essas ordens são ordens expressas e precisam ser cumpridas, para que o homem viva, e tenha a vida eterna, e possa estar tendo comunhão com o Deus eterno. O representante da humanidade, Adão, precisava cumprir o seu papel na obra da criação. Deus coloca Adão e Eva ali perfeitos, com o propósito de ter comunhão com eles, e eles aprenderem dia a dia a viverem para a glória de Deus. Mas logo no início algo acontece. Deus disse que Adão não poderia comer do fruto que estava no meio do jardim, porque se ele comesse, morreria. Mas Adão desobedeceu ao Senhor, influenciado por sua esposa. Depois de serem tentados pelo diabo, eles comem, desobedecem a Deus. E então Deus cumpre a sua palavra, quando disse que no momento em que eles comessem, certamente morreriam. Morrem espiritualmente. E a partir disto, toda a sua descendência nasce morta em seus delitos e pecados, escravos do diabo, escravo do pecado. Mas ali ainda no Éden, registrado no capítulo 3, verso 15, Deus então traz esperança àqueles que haviam caído. E a esperança é aquilo que na teologia chamamos de proto-evangelho. Quando o Senhor olha para a serpente, para o diabo, e diz que colocariam a inimizade entre ela e o filho da mulher. E esta inimizade, e nesta inimizade, o filho da mulher esmagaria a sua cabeça. Ela, a serpente, tocaria no seu calcanhar, mas seria esmagada plenamente por aquele que era o descendente da mulher. E nós sabemos que ali
o Senhor estava se referindo à vinda do Salvador Jesus Cristo, a vinda do segundo Adão, a vida daquele que por meio do seu sacrifício se entregaria por aqueles que o Deus da graça, Ele mesmo havia separado. A partir dali, passou então a existir um estado perpétuo de guerra entre Cristo, o campeão de Deus, e o diabo, o príncipe deste mundo. Diante desta verdade, desta verdade avassaladora, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4. E eu quero ler algumas porções desse capítulo 4 com você. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero te convidar, se você puder, coloque-se de pé. E faremos a leitura desse texto. E eu quero que você acompanhe a leitura. A partir do verso 1, capítulo 4 de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Assentai-vos. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de uma grande vitória de Cristo sobre o diabo e também sobre o pecado. Ao final de um longo período de jejum, o diabo confronta Jesus com 3 tentações. Aqui nós temos 3 tentações. A primeira tentação é a que o diabo diz: ordena estas pedras. Na primeira tentação, o diabo usa um dos desejos mais básicos do ser humano. Ele diz no verso 3: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Inicialmente o diabo diz: se és filho de Deus. Ele está se referindo àquilo que após o batismo de Jesus, no capítulo 3, no último verso do capítulo 3, o verso 17, aqueles que ali estavam presenciaram uma voz vinda do céu. E esta voz é a voz do próprio Deus, quando o Senhor Deus diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O diabo naquele momento está colocando em risco, em xeque, aquela palavra do próprio Deus em relação a quem era Jesus. E ele diz: se és o Filho de Deus. Com efeito, o que o diabo está dizendo é:
Você realmente acha que Deus quis dizer que você é o seu filho? Que você é filho dele? Que você é filho do Deus Altíssimo? Porque se você fosse filho dele, por que agora você tem fome? Porque a fome dói. Prove que você é o filho de Deus. Prove que você é o filho do Deus Altíssimo. E então transforme estas pedras em pão. O diabo é esperto. Assim como foi esperto e usou de esperteza no Éden com Eva, Satanás é esperto. Ele sabe que a fome é uma espada afiadíssima. Sabe como usar a verdade em sua própria vantagem. Afinal, de fato, Deus é todo-poderoso. Deus pode todas as coisas. E se Jesus é filho de Deus, ele também deve ser todo-poderoso. Tudo o que ele tem a fazer, o diabo diz, tudo o que Cristo tem a fazer é simplesmente trazer uma palavra de ordem, e uma mesa bela será preparada para ele naquele deserto. Esta é a sedição, esta é a tentação do diabo. Ordena que estas pedras se tornem em pão. Porém, diante desta tentação, Jesus não cede. Jesus não cede um único milímetro. Se recusa a usar o seu poder para aliviar a sua fome física. Jesus escolhe, em vez disso, fazer a vontade do Pai, suportar o sofrimento. E então ele diz, verso 4, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está ministrando, ele está citando Deuteronômio 8:3. Aqui ele se recusa a separar a dádiva do pão daquele que é o doador do pão. E Jesus fala com autoridade. Sua resposta é firme. Ele declara: está escrito. Nada mais do que isso. Está escrito. Firme, convicto. Ele não usa o seu poder divino, pois ele está vivendo no mundo. E ele está vivendo no mundo como servo sofredor. A única arma que ele tem é a arma do Espírito. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diante daquela primeira tentação, ele diz: está escrito. Jesus coloca-se em nosso nível. E se a Bíblia é suficiente para ele, se a Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente para Jesus, não deveria ser para cada um de nós? Não deveria ser para nós, diante das tentações que o mundo nos traz, nós deveríamos dizer: está escrito? Deveria ser esta palavra a nossa única e suficiente resposta às tentações desse mundo. Diante da fome, da necessidade diária, do sustento, daquilo que queremos dar, daquilo que queremos oferecer de forma graciosa à nossa casa, à nossa família e para nós mesmos. Quando formos tentados a deixar de obedecer e viver para a glória de Deus, em detrimento a qualquer coisa desse mundo, nós deveríamos dizer: está escrito. E eu quero perguntar: e quanto a você?
porque Jesus estava disposto a abrir mão do pão terreno para viver a comunhão e agradar ao Deus eterno. Será que você vive apenas pelo pão terreno? Ou está disposto a fazer a vontade de Deus? A palavra de Deus. Será que esta palavra é o seu verdadeiro alimento para todos os dias? Diante desta primeira tentação, Jesus não cedeu. E ele lembrou a palavra, e ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o diabo continua. E a segunda tentação é para que Jesus se lance dali para baixo. Depois desta tentação, o diabo leva Jesus ao topo do templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado dos judeus, o lugar em que os judeus vinham de todo o mundo para adorar e celebrar ao Senhor. Satanás leva Jesus até aquele lugar, um lugar alto, o topo daquele templo. E então o verso 6 diz: se és filho de Deus. Mais uma vez, ele coloca o se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aqui o diabo está citando o Salmo 91, verso 11 e o verso 12, quando diz que de fato, de verdade, os anjos guardariam e protegeriam ao Senhor. E então, em um único momento, Cristo, para o diabo nessa proposta, seria reconhecido por todos como Filho de Deus. Imagine a situação: Jesus pulando, e enquanto ele estava chegando, e o povo todo estava ali, o anjo então pega pelas mãos, e então, de forma tranquila, o coloca ali no chão, no meio de todos aqueles que ali estavam. A tentação para Cristo, e a tentação de Satanás para Cristo, é que Cristo se revelasse em um estonteante show de poder e de privilégio sobrenatural, em vez de através do caminho de sofrimento e de rejeição, como homem de dores. O que Satanás está propondo, o que o diabo oferece a Jesus, é um atalho. Em vez de uma longa rota de sofrimento, dor e morte, mas que Jesus se revelasse, se apresentasse, porque talvez diante daquele show, aquelas pessoas viriam a crer que ele é o Messias. Essa não é uma tentação simples, porque de fato e de verdade Jesus queria revelar-se como Messias, mas ele sabia que seguir aquela sugestão transgrediria a vontade do Pai, que havia determinado que o Filho teria que sofrer para depois ser glorificado. E é por isso que no verso 7 nós temos a resposta de Jesus quando ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Desta vez, Jesus está citando Deuteronômio 6,16. E eu quero dizer a vocês nessa noite, hoje, muitos estão buscando sinais e maravilhas poderosas da parte de Deus, mas Jesus, assim como fez, ainda se recusa em dar show. Ele não usa meios carnais para ganhar seguidores. Ele não veio para ser alguém que seja visto por poderes maravilhosos
diante da natureza que ele venha a fazer. Ao invés disso, ele continua em sua obra de convencer, salvar, disciplinar através da sua palavra e pelo poder do Espírito no coração dos pecadores, trazendo a semelhança a ele mesmo, o que é a maravilha, a maior de todas as maravilhas. Da mesma forma, Deus em Cristo Jesus continua a agir ainda hoje. A terceira tentação é que Jesus se prostrasse e adorasse aquele demônio que ali estava. Finalmente, ele leva Jesus a uma alta montanha e mostra-lhe todos os reinos do mundo. E no verso 9 ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Aqui nós temos o termo todos os reinos. O diabo reivindica os reinos do mundo para si. Ele tem a audácia de oferecer a Cristo os reinos, como se ele fosse Senhor dos reinos por direito. O diabo pode até ser Deus, o Deus desse mundo no tempo presente. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus é o Rei eterno, que Ele é o Senhor do mundo, é o Senhor do universo. É isso que o Salmo 24, no verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esta foi a última cartada do diabo. A última tentação do diabo foi esta. E talvez ainda hoje enfrentemos a tentação de vender a nossa alma a ele, em troca de vãos prazeres e dos tesouros desse mundo. Assim como Jesus, nós devemos resistir às tentações. Assim como Jesus, nós devemos dizer, como ele diz no verso 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Jesus novamente recusa-se a obter uma coroa sem antes suportar a cruz. Diante destas três tentações, a primeira tentação do sustento, do pão diário, a segunda tentação diz respeito ao poder, à autoridade, ao ser visto. A terceira tentação diz a respeito de ter, de ser algo grande e poderoso. Jesus resistiu a todas elas. Jesus não se dobrou à tentação do diabo. Antes, pelo contrário, permaneceu firme. Graças sejam dadas a Deus, pois Jesus suportou todas essas tentações e então superou ao diabo, de modo que também nós podemos vencer as tentações. Você traz à sua memória aqui, no início desta palavra, eu citei lá Gênesis 3. Naquele texto, nós temos a humanidade caindo em Adão, porque Adão foi tentado pelo diabo. Deus havia dito, e o diabo contradiz ao Senhor. Ele diz que não é bem assim. Ele diz que Deus estava literalmente mentindo, que não faria o que havia prometido. Se Adão, como representante da humanidade, comesse daquele fruto, certamente ele morreria. É por isso que Jesus passa por esse momento de tentação,
após ter sido revestido pelo Espírito. Porque no momento em que ele é batizado por João, o Espírito vem sobre ele em forma de pomba, e ele, cheio do Espírito, inicia o seu ministério. O ministério de servo sofredor, o ministério de alguém que era como um homem de dores, daquele que cumpria fielmente os desígnios do Pai, aquele que seria fiel, aquele que permaneceria fiel a Deus, a todos os seus mandatos até o fim. Adão não pôde e não resistiu à tentação do diabo, e com ele todos nós caímos. Com ele toda a humanidade se tornou pecadora e culpada, porque eram filhos do pecado, filhos da ira. É por isso que, ao iniciar o ministério, ele então passa por esta tentação. É por isso que ele é o segundo Adão, ou o último Adão. É por isso que ele vive esta tentação, essas tentações, porque aonde Adão não pôde vencer, Cristo venceu por nós. E ao vencer aquela tentação, ele está iniciando o seu ministério que o levaria até a cruz. É por isso que somente em Cristo, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós podemos obter a salvação eterna e segura. A você que aqui está nesta noite, Jesus Cristo venceu o tentador para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida eterna. Nesta noite, você é convidado a olhar para as Escrituras, conhecendo as Escrituras, buscar ao Senhor Jesus de toda a alma, coração e entendimento. Nós só podemos vencer qualquer uma tentação se estivermos com a nossa fé, o nosso coração firmes e firmados na rocha que é Jesus. Em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, nós podemos vencer toda e qualquer tentação que venha diante de nós, por meio do poder da palavra. E podemos dizer, quando ela chegar, quando aquela tentação chegar, podemos dizer, está escrito. Que você, nesta noite, olhe para a cruz de Cristo, e que naqueles dias que você for conduzido à possibilidade de pecar contra Deus, que você entenda que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, para que você viva em novidade de vida. Para que você viva em novidade de vida. Não viva mais como você viveu, mas viva para a glória dEle. O mundo continua a tentar o crente. Ainda somos pecadores, mas por meio do sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos dizer não ao pecado. Podemos resistir. E até mesmo diante desta realidade, fugir para junto de Jesus Cristo. Que nós possamos, cada dia, santificar a nossa vida no Senhor. Porque Ele nos chama a viver uma vida nova para a glória do Seu nome. Jesus venceu para que nós fôssemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você que aqui está entender que Jesus é o Senhor, viva desta forma. Viva para a glória do nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Há dias difíceis.
Jesus conhece as nossas fraquezas. Ele não nos tenta. Ele sim nos prova. Mas Ele nos ajuda em meio às tentações a sermos vitoriosos. Quando somos tentados por meio daquilo que é básico para nós, a nossa sobrevivência, o pão, o vestuário, aquilo que é básico, como somos tentados a ceder a atitudes incorretas para obter o pão de cada dia, nós somos convidados a lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Quando somos tentados pela vaidade, pelo desejo de sermos grandes, poderosos, deixando de lado a cruz que Cristo nos chama a carregar, quando somos tentados a ser vistos, honrados, nós devemos lembrar que nós não devemos tentar ao Senhor, tentar ser igual ao Senhor, tentar receber glórias que são devidas a Deus, como somos tentados a ter todos os reinos, dinheiro, carro, promoções, e para isso adorarmos a criatura em vez do Criador. Nós somos lembrados pela palavra que a Deus seja a honra, a glória e o poder, e não importa o que aconteça na nossa vida, no nosso viver, nós devemos nos prostrar e adorar ao Deus, tendo e não tendo, sendo e não sendo, porque Deus em Cristo nos fez nova criação e estamos caminhando ao seu lado para a eternidade. Ore ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus. Tentações virão, mas a palavra nos ensina como vencê-las em Cristo Jesus. Querido Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome. Exaltamos e glorificamos a Ti, porque ao olharmos para esta palavra, esse texto, a nossa memória é reavivada. Somente em Cristo temos vida, porque Ele venceu, e Ele vencendo, nos fez filhos, nos regenerou, nos justificou, nos santificou. Caminhamos a passos largos para a eternidade ao teu lado. Mas enquanto estamos aqui, nós ainda sofremos com o pecado e somos tentados internamente e externamente. Não queremos, ó Deus, e não devemos dar ouvido e voz ao tentador, ao pecado, mas devemos, por meio da tua palavra e a fé em Jesus Cristo, resistir até o fim, porque aquele que resiste até o fim herdará a coroa da vida. Nos conduza, Senhor, a uma vida santa, uma vida que agrade a Ti, que possamos dizer não àquilo que te desagrada, e sim para uma vida que louve e bendiga ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto tens feito, por aquilo que ainda fará.
Agradecemos porque em Cristo, por meio da vitória de Cristo sobre Satanás, nós temos vida e temos vida eterna. Te agradecemos por esta igreja, por aqueles que passaram, que estão aqui e que ainda virão, porque são filhos e filhas do teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.